Estamos aqui no Jornal Gente para receber o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É o maior tribunal regional eleitoral do país. Desembargador Silmar Fernandes está conosco, participou no primeiro turno. Convidamos novamente pelo sucesso da entrevista para participar aqui também antes do segundo turno conosco. Desembargador, como é que está a expectativa? Agora é mais tranquilo, né? Número menor de urnas, uma quantidade menor de cidades, uma votação só, não tem que escolher vereador, é só prefeito. Como é que o Tribunal Regional Eleitoral está se preparando para essa eleição do próximo domingo? Está tudo pronto? Bom dia. Bom dia, tudo pronto. Bom dia, Pedro Campos, Thaís, Cláudio Humberto, Sônia Blota. Bom, primeiro, fico feliz de saber que a última entrevista foi um sucesso. Você que falou, fico contente de saber. Só que dessa vez vocês vão ficar me devendo café, né? Porque eu fui aí no estúdio e agora tá aqui à distância. Eu vou cobrar esse café depois, tá bom, Pedro? Tá na conta. Mas como é que tá a preparação aí? Quantas urnas nós vamos ter nesse segundo turno em São Paulo? Quantas sessões, quantas cidades tem segundo turno aqui em São Paulo? Sim. Então nós teremos segundo turno em 18 cidades. Nós vamos usar aqui 50 mil urnas, 15 milhões, um pouco mais de 50 mil urnas e 15 milhões de pessoas vão votar. Os das 18 cidades eu não lembro de cabeça, eu preciso ler aqui, eu vou ler para você, pode ser? Sim, mas não tem problema, se o senhor não tiver na mão aí, é só para saber a universo, né, Thaís? Para a gente ter... Sim, são 18 cidades. 15 milhões, enfim, isso é uma população superior a muitos países, né, presidente? Sim, superior a muitos países. São 18 cidades, as maiores aqui, né? Que tem mais de 100 mil eleitores. Vou te falar que as cidades... segundo turno, Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mauá, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sumaré, Taboão da Serra e Taubaté. Então essas 18 cidades movimentarão aí 15 milhões de eleitores. Quer dizer, nós temos 34 milhões, praticamente um pouco menos da metade, né? E serão usadas 50 mil urnas, que no primeiro turno foram 114 mil urnas. É impressionante, né, o papel da Justiça Eleitoral de São Paulo num momento como este, né? Eu estava aqui me dando conta desse número, né? 15 milhões de eleitores vão às urnas, isso significa um Portugal e meio, sei lá, talvez 5 Uruguais, mais ou menos isso. É impressionante, né, como a logística que se exige num momento como esse. Eu gostaria de saber do senhor, presidente, se no segundo turno, sobretudo na cidade de São Paulo, se a campanha deu mais trabalho do que no primeiro turno. Não, segundo turno não, Cláudio Humberto, felizmente. O primeiro turno teve como eu disse no programa anterior, teve muita violência, teve violência de fato, teve muita discussão, muita ofensa. Agora, no segundo turno, guardadas aí algumas provocações mais leves, digamos assim, correu tudo dentro do normal. Os debates, a campanha. Aliás, o debate termina, a propaganda em rádio e TV termina amanhã. Hoje já até a meia-noite é possível comício, depois não pode mais. Já estamos na reta final, tudo preparado para o show da democracia no domingo. Presidente, a votação do primeiro turno teve uma utilização maior da identificação via biometria, não é? Queria que o senhor fizesse aqui o balanço de como é que foi isso no primeiro turno, que foi um grande teste para a Justiça Eleitoral com a utilização desse novo método. Sim, e foi excelente, porque, como eu disse no programa anterior, nós tínhamos um banco de dados com 4 milhões de dados de eleitores que estavam lá congelados, aguardando a confirmação. Foram dados que nós importamos do Instituto de Identificação de São Paulo, do próprio Detran, então estavam lá. Então nós registramos, fizemos esse balanço agora e vimos que mais de 2 milhões e 300 mil dados foram efetivados. Então esses 2 milhões e 300 que não haviam comparecido em cartório para fazer fisicamente a biometria, no momento em que eles compareceram à sua sessão eleitoral, colocaram a identificação no leitor e abriu a urna. Ou seja, houve o batimento das informações que nós importamos com a digital naquele exato momento da eleição. Com isso, o eleitor ficou habilitado e agora para o resto da vida. Não precisa mais comparecer em nenhum cartório fisicamente para fazer a colheita da biometria. Então foi muito bom. E agora, para quem não votou
no primeiro turno, se for agora no segundo turno, pode fazer a mesma coisa. Nós temos ainda uma sobra de mais de 1.700.000 dados que podem ser ativados agora no segundo turno para aqueles que não compareceram no primeiro. Nós estamos conversando com o desembargador Silmar Fernandes, ao vivo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Muito preocupa o eleitor a infiltração do crime organizado nas instituições. O senhor, acompanhando de perto e comandando esse processo eleitoral em São Paulo, garante que nós conseguimos afastar o crime organizado da tela da urna eletrônica? Os integrantes do crime organizado foram identificados, impedidos de participar desse processo eleitoral, ou tem processo correndo ainda que pode ter o desfecho só depois da eleição? Olha, Pedro, a pergunta que você me fez, acho que nem Jesus Cristo pode responder, viu? Como é que a gente vai impedir, afastar esse pessoal das eleições? O requisito para ser eleito é ficha limpa. Tem aqueles requisitos, o único instrumento normativo, critério objetivo que nós temos é a Lei Complementar 64/90, que passou a ser apelidada de Lei da Ficha Limpa. Um dos requisitos lá é que ele tenha bons antecedentes. Então, é claro que se de repente um agente de uma ORCRIM resolve se infiltrar, tentar ser eleito para o Legislativo ou para o Executivo Municipal, é claro que vão colocar pessoas ficha limpa para poder acessar o registro. Então, em entrevistas anteriores que eu já dei em outros veículos de comunicação, eu já falei, já expressei a minha opinião. O Congresso, através de lei, teria que nos ajudar. Poderia colocar mais um inciso lá na lei da ficha limpa. Estar razoavelmente indiciado ou comprovado, ser participante de uma organização criminosa. Pronto. Aí o juiz eleitoral tem como impedir que vá para a urna. Agora, sem esse critério objetivo, nós não temos como impedir, sob pena de se transformar numa censura prévia, ficar num critério muito subjetivo. Mas então, quer dizer, agora nós detectamos, pelo serviço de inteligência, alguns candidatos, vários. Felizmente, tiveram mais de 70 candidatos que, supostamente, pelo serviço de inteligência, estavam ligados às organizações criminosas. Desses 70, apenas 10 foram eleitos. Então, agora, o que acontece? Inclusive, para a próxima semana, eu tenho uma reunião com a Polícia Militar e com o Ministério Público, e aí vai ser feito esse trabalho de inteligência, vai ser entregue para o Ministério Público, para que nas cidades onde esses prefeitos foram eleitos, o Ministério Público Eleitoral local entre com uma AIGE. A AIGE é uma ação de investigação judicial eleitoral. Ela tem um rito mais lento, porque tem quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, ouvida de testemunhas, etc. E com esses elementos, se ficar provado que esse candidato eleito foi financiado por dinheiro vindo do crime organizado, já é um motivo para foi eleito, mas talvez não seja diplomado. Se der tempo de ser diplomado, com certeza terá o diploma cassado mais no ano que vem. Presidente, estamos no final, né, reta final mesmo da campanha, mas tem programa eleitoral até sexta-feira. A Justiça Eleitoral tem tem alguma maneira de agir, por exemplo, no candidato que no último programa resolve fazer uma presepada, enfim, sacar uma mentira contra o seu adversário? Aliás, há precedente no primeiro turno, né, agora recentemente. Tem como a Justiça Eleitoral de alguma maneira agir contra isso, impedir que isso aconteça, ou não? Ou não tem o que fazer senão, depois que o crime é cometido, o crime eleitoral é cometido, a agir a posteriori? Ou tem alguma forma de impedir que aconteça? Infelizmente não, Cláudio Humberto. Foi justamente o que aconteceu no primeiro turno, em que já estava defeso, né, proibida a propaganda, e foram divulgados aí fatos supostamente inverídicos que estão ainda em apuração. Então, quer dizer, isso é a malícia, infelizmente é a malícia, a malandragem, digamos assim, do candidato de fazer isso num momento em que já não há mais instrumento legal, porque já não cabe mais direito de resposta. A propaganda de rádio e televisão acaba na sexta-feira, meia-noite. Se for divulgado algo no sábado, nós não temos como
rebater isso na propaganda de rádio e TV. Na internet, como aconteceu nesse caso específico, houve tempo de derrubar a página e depois derrubar o próprio perfil. Mas aí é claro que o estrago já estava feito. Eu sempre dou esse exemplo, que crimes contra a honra, notícias falsas, é como você ir no alto de um prédio e abrir um travesseiro com penas. Depois que essas penas foram soltas ao vento, você desmentir lá embaixo no chão e pegar cada uma das penas é um trabalho hercúleo e nem sempre resulta, né? Então a gente conta com a boa-fé dos candidatos que não façam isso fora do período eleitoral, porque torna impossível a outra parte, impossível não, torna mais difícil a outra parte de se defender. Presidente, que horas o senhor acha que a gente vai ter o fim da apuração em São Paulo? Pergunta que interessa a todos nós aqui, que estaremos trabalhando, é claro, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, esperando para ter os resultados totalizados. No primeiro turno foi rapidinho, agora vai ser mais rápido? Sim, com certeza será, viu, Thaís? Porque no primeiro turno tinham algumas cidades com 15 minutos, 10 minutos, nós já tínhamos o resultado já definitivo. E agora, com certeza, como são 18 cidades, é um tempo menor, e acho que até é difícil dar uma estimativa, né? Porque às vezes um imprevisto acontece, algum boletim de urna que tenha mais dificuldade, algum problema técnico para transmitir. Mas eu acho que até às 8, até às 9 horas da noite, 8, 9 horas da noite, já teremos os resultados. Ah, vai ser antes, presidente, fazer a minha aposta. Ah, eu acho que sim. Eu acredito que sim. E só complementando o que o Cláudio Humberto falou agora há pouco, quer dizer, de momento não tem o que fazer, mas é lógico que essa pessoa que divulga fato mentiroso vai responder por depois um processo haverá. Toda ação gera uma reação, né? Isso é até o abuso do poder político, o abuso do poder econômico. É que você me perguntou naquele momento, na eleição do domingo, acontece no sábado, o tempo é curto para tomar Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. O presidente, antídoto aí fica difícil. Só tirar a última dúvida aqui com o senhor. Esse número de abstenção que nós tivemos no primeiro turno, se eu não me engano, 27%, né? Algo em torno disso. Isso aí conta aqueles que não são obrigados a votar, ou seja, os menores de 18 anos, entre 16 e 18, e os maiores de 70 anos, entra nessa abstenção também? Ou essa abstenção é só do voto obrigatório? Não, entra também nesse cálculo, porque na verdade são 34 milhões de eleitores e para os maiores de 70 é facultativo, né? Tá. Então, mas essa abstenção, aliás, no primeiro turno, a tendência, infelizmente, é ter até uma abstenção maior. Por quê? Porque muitos, meu candidato não foi eleito, não foi para o segundo turno, eu queria o outro, então a pessoa acaba se desestimulando a ir votar, o que é uma pena, né? Porque mesmo que não seja o seu candidato, um outro estará no lugar dele e vai cuidar do legislativo e do executivo municipal pelos próximos 4 anos. Mas eu tenho visto muitas entrevistas por aí de pessoas idosas com mais de 70 anos que têm interesse em votar, querem. Eu vi ontem uma entrevista de uma senhora de 96 anos indo, votei no primeiro turno, votaria no segundo. Isso é bonito, é lindo. É a pessoa que é o cidadão que tem consciência da sua democracia e não quer passar por irresponsável ou por omisso. Presidente Silmar Fernandes, presidente do TRE de São Paulo, falou ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Obrigada, presidente. Até a próxima. Boa eleição para todos nós. Se Deus quiser. Obrigado, viu, Thaís? Bom dia a todos. Thaís, Pedro, Cláudio Humberto. Um abraço. Até uma próxima.